Olá, eu sou Roberto Chiniachik e hoje o nosso tema é como ser um palestrante de sucesso. Nesses últimos anos, ser um palestrante, palestra virou uma moda, todas as empresas fazem seus eventos, as suas associações fazem eventos e as pessoas têm se fascinado por ser um palestrante de sucesso. Há algum tempo atrás, a moda era ter a sua própria empresa. Então, muita gente fala, Roberto, eu quero ter minha própria empresa. Há um tempo atrás, Roberto, eu quero ter minha empresa de consultoria. O que é importante da gente sempre ter em mente? Para montar uma empresa, para ser um empresário, tem muitas coisas nos bastidores, tem muitas coisas que estão na penumbra, na escuridão, que precisam ser feitas antes de eu abrir minha empresa. Para eu ter uma consultoria, precisa ter um longo caminho até eu ser um consultor de verdade. A mesma coisa acontece com ser um palestrante. Muita gente pensa assim, eu subo no palco, falo e as coisas dão certo. Não, não é bem assim. Para você subir no palco, é como você fazer uma peça de teatro. Naquele momento que às sextas-feiras você vê uma peça, sábado, maravilhosa ser apresentada, mas um monte de ações foram feitas para que aqueles atores se apresentassem e fossem bem-sucedidos e aplaudidos e no dia seguinte os amigos recebessem a indicação e lotassem de novo o teatro. Então, quando você pensa em ser um palestrante, em subir no palco, algumas coisas deveriam ter sido feitas antes. Primeira coisa que, na minha opinião, é fundamental, a gente mudar o conceito de palestrante. Quando, há muitos anos atrás, eu comecei verdadeiramente a ser um palestrante, eu já tinha um livro, eu já era uma referência. As pessoas já me procuravam, a imprensa já me procurava. E aí, esse negócio de palestras grandes, do jeito que é, explodiu e, de alguma maneira, me pegou pronto. Então, eu gostaria de falar para você, ser palestrante é uma pequena parte desse todo. O que você tem que ser? Você tem que ser uma referência no que você faz. Então, por exemplo, meu amigo Gustavo Cerbasi, ele é uma referência em finanças pessoais. Hoje, quando um jornalista pensa, eu vou entrevistar alguém que vai falar sobre finanças pessoais, essa pessoa pensa assim, eu vou ligar para o Gustavo Cerbasi. O jornalista pensa assim. Quando uma empresa pensa, os meus profissionais estão com problemas de finanças, eu preciso ter uma palestra de finanças pessoais. Quem que ele vai procurar? Vai procurar o Gustavo Cerbasi, porque o Gustavo Cerbasi virou uma referência. Nós temos alguns outros exemplos de profissionais que se transformaram em referência. Então, por exemplo, quando as pessoas pensam em erotismo, em sexualidade, eu quero fazer uma palestra para as esposas dos executivos sobre sensualidade. Quem que eu chamo? Eu chamo a Nelma Penteado. A Nelma Penteado é uma referência. Quando o Jô Soares vai chamar alguém para falar sobre esse tema, chama a Nelma Penteado. Então, é fundamental que você pense assim, eu vou ser uma referência. Então, referência acontece, na minha maneira de ver, em cima de um tripé. Em cima de um tripé. Qual que é esse tripé? Livro, palestra e tema para ser entrevistado. Você precisa ter esses 3 itens acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eu escrevo um livro, Revolução dos Campeões, eu estou, ao mesmo tempo, lançando um livro que vai vender quase 500 mil exemplares. Esse livro tem o conteúdo da minha palestra e esse livro tem o conteúdo das minhas entrevistas. Lógico, para eu virar uma referência, eu tenho que saber muito sobre o assunto. Eu tenho que ter estudado muito o assunto. O que eu vejo? Eu vejo que tem muitos palestrantes que leem 1, 2 ou 3 livros e saem falando. Tem sucesso? Tem, porque hoje o mercado permite que pessoas não preparadas consigam ter os eventos, mas são profissionais que vão cobrar 2, 3, 4 mil reais por eventos. Não são aqueles palestrantes tops, referência, que cobram mais de 15 mil reais por evento.
Eu estou falando para você ser um grande palestrante capaz de cobrar mais de R$ 10.000 por uma palestra, por uma participação sua. Então, fundamental, você ter estudado muito, você ter pesquisado muito, você ter lido pelo menos 30 livros sobre o seu tema, você ter feito pesquisa para você ter conteúdo para ter o que falar. Por quê? Porque o jornalista, ele não é bobo. O jornalista, ele sabe se você tem uma grande formação ou não teve uma grande formação. Quando o jornalista faz a pergunta, ele já sabe se você é um profundo conhecedor do seu tema ou você é um curioso. O que é pior, quando você termina uma palestra, o teu público sabe se você é um profundo conhecedor ou se você é um curioso. Muitas pessoas falam, Roberto, mas eu não consigo subir, eu não consigo ultrapassar o meu nível. Como é que faz para eu subir de nível? Você tem que estudar, você tem que ser um profundo conhecedor. Né? Muita gente não tem essa dimensão, né? Ah, Roberto, eu me inspiro em você. Você se inspira em mim em quê? Na hora de subir no palco, você se inspira no Roberto Chiniachik, um profissional que fez um curso de medicina. No curso de medicina, eu estudei psiquiatria, eu estudei cirurgia, eu estudei clínica médica, mas eu trabalhei em pronto-socorro, eu trabalhei em cirurgia, eu vi muita gente sendo operado, no pronto-socorro eu vi muita gente sofrendo infarto, morrendo. Eu sou um psiquiatra, eu fiz toda a formação de psiquiatria. Eu tratei de muitas pessoas com doenças mentais graves. Depois eu fui psicoterapeuta. Eu escutei as pessoas fazendo seus desabafos, compartilhando seus dramas de vida. Quando você fala, Roberto Chiniachik, eu me inspiro em você. Você fez um MBA na USP, você é doutor em administração pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Roberto Chiniachik, eu me inspiro em você. Você foi bolsista da OTS no Japão para estudar administração de empresas japonesas. Eu me inspiro em você. Você frequentou os congressos mais importantes de treinamento do mundo, como o congresso da STD. Então, quando o profissional sobe no palco, ele tem consistência. Tem uma história sufi que eu adoro, que eu acho o máximo. Diz que tinha um povo que vivia numa aldeia e um dia uma dessas pessoas foi para a cidade. Nunca ninguém tinha ido para a cidade. Então ele foi na cidade, tinha que assinar um documento, depois de um tempo ele voltou. E o pessoal da aldeia, né, falou assim, e aí, o que você viu lá? Olha, tem um negócio chamado carro, que vai de um lado para o outro. Tem um negócio chamado fogão, que esquenta. Tem um negócio chamado televisão, que passa imagens que estão em outro lugar. Mas tem um negócio que é sensacional, chamado torneira. E eu já negociei para a gente ter uma torneira. Legal, uma torneira. Aí ele pegou um monte de milho, foi até a cidade e trocou o milho por uma torneira. Juntou todo mundo e falou, gente, agora resolvido o nosso problema de água. Vocês vão ver que coisa impressionante. Ele fez um buraco na parede, encaixou a torneira. Olha só que coisa maravilhosa. Não vamos mais ter que carregar água, não vamos mais ter que ir até o rio. Girou, não saiu nada. Por que aconteceu? Será que essa parede está errada? Pegou, tirou, fez um buraco na outra parede, encaixou, girou, nada. Fez um buraco em outra parede. Desgraçado, me enganaram. Me venderam uma torneira estragada. Nenhum problema com a torneira. O problema é que não tinha água que abastecia essa torneira. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu faço tudo igual o Chiniachik. Eu faço tudo igual o professor Marins. Mas as pessoas não percebem. Não percebem o quê? O que está por detrás. Quantos livros? Quantas pós-graduação? Muita gente fala, puxa, Roberto, eu faço as coisas como o professor Tejon. O professor Tejon já tem mais horas de pós-graduação, de especialização do que você tem de ir para a balada. Então, quando você fala, Roberto Chiniachik, eu me inspiro em você,
Se você se inspirar, precisa ler a quantidade de livros que alimentam algo quando eu falo. Então, o primeiro ponto, quando você decide ser um palestrante, é você decidir ser uma referência. Eu vou estudar muito. Muitas vezes, há um tempo atrás, a diretora da redação de uma das grandes revistas do Brasil perguntou assim: Roberto, desde que eu comecei, você é uma referência. Qual que é o segredo de ficar tanto tempo sendo uma referência? Falei, não parar de estudar, estudar muito. Precisa estudar para você ter o que falar. Agora, a maneira com que você fala também é importante. Eu lembro que eu assisti uma palestra do Larry King, um grande entrevistador norte-americano, e alguém perguntou para ele: qual foi a entrevista mais interessante que você já fez? Ele falou: olha, eu entrevistei vários presidentes norte-americanos, eu entrevistei várias celebridades, eu entrevistei vários príncipes, reis, empresários, homens mais ricos do mundo. Seria uma injustiça eu escolher uma, mas eu posso dar as 3 características que fazem um bom entrevistado. Primeiro, indignação. Você tem que ter uma indignação com algum tipo de causa. Você tem que ter uma indignação com o número de empresas que morrem antes dos 5 anos. Você tem que ter uma indignação com o número de profissionais que não conseguem atingir suas metas. Você tem indignação. Segundo, você precisa ter um profundo conhecimento. O Larry King falando, a coisa mais deliciosa é você entrevistar alguém que tem uma abundância de conhecimento, que não se embaraça com as perguntas. Terceiro, o entrevistado tem que ser uma pessoa apaixonada pelo que faz. A mesma coisa na entrevista, a mesma coisa no palco. Quando você for falar para uma plateia, você tem que ter uma indignação. Então, por exemplo, nos anos 90, a minha indignação era com o número de empresas brasileiras que estavam perdendo a competição com as empresas estrangeiras. Se a gente lembrar, nos anos 90, quando o então presidente Fernando Collor abriu as barreiras, tirou as barreiras comerciais e as empresas estrangeiras chegaram, foi um massacre. Foi a mesma coisa quando alguém com gripe chega numa aldeia indígena. É um massacre. E eu me sentia muito revoltado de ver as empresas brasileiras sendo aniquiladas. Isso se transformou na minha indignação, isso se transformou na minha causa. E aí, todos os cursos, todos os estudos, para instrumentalizar as empresas, os empresários, os profissionais brasileiros para realizar suas metas. Terceiro, paixão. Você tem que ser apaixonado. Você tem que viver com paixão. Então, ponto número 1, para você ser um grande palestrante, você tem que ser uma grande referência. Ponto número 2, o seu posicionamento. Eu vejo que tem palestrantes que falam sobre tudo. Falam sobre finanças, sobre marketing, sobre vendas, sobre estratégia, sobre recursos humanos, sobre estratégia. Aí você se perde. Por quê? Porque você não dá tempo de você virar, de você se transformar numa referência. As pessoas não lembram de você. Por isso eu sugiro que você leia um livro chamado Posicionamento, de 2 marqueteiros norte-americanos, Al Ries e Jack Trutt. Al Ries e Jack Trutt. Eles escreveram Posicionamento, depois eles se separaram, escreveram Novo Posicionamento, Foco, Novo Foco. Esses livros são fundamentais. Para quê? Para você determinar qual palavra que você pega para você. Qual o lugar que você pega para você. Por exemplo, eu peguei a palavra campeão. A palavra campeão, ela ficou uma palavra minha. Antigamente, o Lair Ribeiro pegou a palavra sucesso. Então, quando alguém falava de sucesso, falava do Lair Ribeiro. Por quê? Porque quando a gente pega a palavra vencedor, hoje a gente está falando do Bernardinho, do técnico do vôlei. O Bernardinho ficou o exemplo
de vencedor. Então, tudo que ele fala, estratégia, team building, só se reúne em vencer. O livro dele, a palestra dele. O Tejon, quando ele fala do seu problema da infância, da queimadura no seu rosto, ele pegou a palavra superação. Nenhum palestrante consegue pegar esse posicionamento do Tejon. Superação. Marketing, vendas, estratégia, tudo que ele fala é para te dar inspiração, instrumento para você ser o dono da palavra superação. Sem um posicionamento, você fica rodando, você fica sobrando. Você precisa definir. Então, Alfredo Rocha é um profissional de vendas. Então, você vai fazer uma convenção de vendas, você pensa no Cláudio Diogo, você pensa em profissionais que se especializaram no tema vendas. Porém, quando você está querendo uma convenção de vendas e você fala assim, eu preciso que a minha equipe se motive, se instrumentalize para ser uma equipe de campeões. Bom, você vai procurar o Roberto Chiniachito, porque esse é o posicionamento. Ele pegou, quando você pega ética, valores, princípios, quem se posicionou? Quem pegou? O Cortella. Embora eu fale de ética, de valores, de princípios, eu falo como parte da carreira de um campeão. Se a minha convenção, o tema é ética, valores, eu tenho que chamar o Cortella. Por quê? Porque ele se posicionou. Vê, algum momento, alguém que convidou, que pensou numa convenção de finanças, falou assim, bom, vamos chamar o Cortella para falar de ética nas finanças. Eu tenho certeza que o Cortella falou, não, esse tema eu não quero falar. Quando você se posiciona, você define sobre o que você fala e você também se posiciona sobre o que você não fala. Eu poderia falar sobre lucratividade. Eu sou presidente da editora Gente. Eu tenho que mexer, que tocar, que analisar o tema lucratividade todos os dias. Mas se eu falar sobre lucratividade, eu perco o meu foco, eu perco o meu posicionamento. Eu poderia falar sobre estratégias, mas eu não vou falar sobre estratégia. Eu vou falar sobre os campeões. Os campeões precisam de estratégia. Então, o tema ética, o tema estratégia, eles fazem parte da minha palestra, mas tudo para falar de campeões. Eu estou interessado em campeões. Quando eu vou trabalhar na Olimpíada, atualmente eu trabalho como o coordenador da preparação mental da equipe olímpica do Esporte Clube Pinheiros. Por que eu vou trabalhar com o Esporte Clube Pinheiros? Porque eu quero ter a experiência dos campeões, eu quero ter histórias para contar. Então, isso é fundamental, você ter o posicionamento. Então, falamos, você ter referência, você é uma referência. Para quem contrata a palestra, para os bancos de palestrantes, você é uma referência para os jornalistas, você é uma referência para os executivos, você é uma referência para os jovens. 2, você se posiciona. Você fala, bom, eu vou ser uma referência, agora eu vou me posicionar. Então, você definiu a posição, você definiu que você vai ser referência, você, 2, 3 anos, você vai estudar aquele tema como louco. Tá? Só vale você voltar a conversar comigo depois de você ter lido pelo menos 30 livros sobre o tema. Roberto, eu gostaria que você me orientasse para escrever um livro. Alguém da editora Gente vai te orientar para como escrever o livro. Só que ele vai falar, me dá a lista dos 30 livros que você leu sobre o tema. Por quê? Porque se você lê 1 ou 2, você não tem conteúdo, o livro vai ser vazio. As pessoas vão perceber que não tem conteúdo. Quando você definir o posicionamento, você vai definir uma causa. Os melhores palestrantes são os que têm uma causa. Para mim, a minha causa é ajudar o Brasil a transformar num país de campeões. Se você ligar para a editora Gente, 3670-2500, você vai escutar. Você ligou para a editora Gente. Se você ligar fora do horário comercial, vai falar assim, nosso
horário de atendimento é de segunda a sexta. E nossa missão é ajudar o Brasil a se transformar num país de campeões. Ou seja, as minhas empresas, as minhas palestras, os meus livros têm uma única missão: ajudar o Brasil a se transformar num país de campeões. Talvez você vai falar, Roberto, mas ultimamente eu vi que você está dando palestra na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia. Você perdeu o foco? Não. Eu preciso ver o que está acontecendo no mundo para ajudar a capacitar o nosso país. Então eu vejo o que está acontecendo. O ano passado trabalhei bastante nos Estados Unidos, trabalhei bastante no Japão. Para quê? Para conhecer essas realidades, esses mundos, esses conhecimentos, para trazer para o Brasil. Então, quando eu volto dos Estados Unidos e eu vou para Ariquemes, eu vou para Caxias do Sul, eu vou compartilhar com as pessoas desses eventos o que o mundo está fazendo, o que o mundo está discutindo. Você tem que ter uma causa. A sua causa não pode ser, como muita gente fala, eu estou sem dinheiro, vou fazer palestra, vou ganhar um dinheirinho para completar meu orçamento. A sua palestra fica muito vazia, a sua palestra fica muito fraca, fica sem conteúdo. Você tem que ter a sua missão. O quarto ponto, a palestra ela tem que ser um acontecimento emocional, afetivo, ou seja, a sua palestra tem que motivar, tem que inspirar, tem que transmitir confiança, mas a sua palestra também tem que ter conteúdo. A gente vê, tem o tipo de palestrante que não tem conteúdo, só tem farofa, só tem show, só tem luzes, só tem fogos de artifício. É bonito a gente ver um show de fogos de artifício na noite de Réveillon, mas quando acabam os fogos de artifício, acaba o efeito dos fogos de artifício. Você precisa ter conteúdo. Essa é a alma da sua palestra. Sem conteúdo, não tem mudança. Infelizmente, a gente tem no mundo palestrantes que trabalham conteúdo. São geralmente professores universitários, acadêmicos, professores doutor, titulares das suas universidades, mas eles não se preocuparam em tocar o coração das pessoas. Você tem outras pessoas que fazem um show, as pessoas choram, se emocionam, aplaudem, falam, eu quero ser tudo na vida, mas essas convenções, elas parecem convenções para jovens, aqueles jovens de 15, 16, 17 anos que falam, eu quero ser como o Bill Gates, eu quero ser como o Steve Jobs. Só que eles não percebem que tem que ter água na torneira, que tem que ter muito estudo, muita preparação. Você, como palestrante, vai saber fazer o show, mas você vai ter conteúdo. A parte do show, um diretor de teatro vai te ajudar muito. A parte do conteúdo é muito curso, muito livro, e livro que você tem que ler sozinho. Esse é o começo do caminho. Mas se você trabalhar esses pontos, a sua carreira vai ser sólida. Por quê? Eu não estou interessado em sucesso humano, não estou interessado em ganhar dinheiro fácil, eu estou interessado em pessoas que têm uma causa e estão dispostas a se preparar e trabalhar para realizar sua missão de vida. Seja muito feliz. Eu estou torcendo por você. Um grande abraço.